Olá, caríssimos alunos, nós vamos trabalhar hoje então a temática do Iluminismo. Vamos falar um pouco então de como este movimento, os fatos históricos que estão a ele ligados, assim como os ideais do pensamento desenvolvidos justamente no período em que ocorreu o Iluminismo, alteraram e fazem a diferença até os dias de hoje na história da humanidade. Mas afinal, o que é então o Iluminismo? É nada mais que um movimento de ideias que vigorou ali por volta do século XVIII, em três tradições principais: a francesa, a americana e a britânica. Ou seja, o iluminismo vai ter aí seu ápice de desenvolvimento durante o século XVIII na Revolução Francesa. Vai haver também os grandes expoentes do iluminismo na Revolução Britânica, na Revolução Inglesa e também no surgimento da democracia americana, na independência dos Estados Unidos. O Iluminismo, então, foi esse movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e defendia, então, o uso da razão contra o antigo regime existente, um regime que era de âmbito metafísico, voltado justamente para princípios de um conhecimento teológico, um conhecimento que era dado, que era dogmático e que não podia ser justamente questionado. Esse movimento iluminista vai pregar também uma maior liberdade econômica e política. Foi esse movimento que promoveu as mudanças políticas e econômicas, também sociais, baseadas então nos ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Foi um movimento apoiado pela burguesia, que buscavam, com um interesse comum, dissolver o poder tanto da igreja quanto da monarquia. Pois, um burguês, uma pessoa que era altamente rica naquele período, não era detentora do poder absoluto, pois não trazia consigo o sangue real, ou talvez não trazia consigo também um apoio da igreja. Então, os ideais iluministas foram também, de certa forma, uma maneira que a burguesia viu de dissolver estes dois poderes sólidos para assumir, então, o controle da sociedade. As críticas principais que o iluminismo fazia ao antigo regime que vigorou durante toda a Idade Média eram acerca do mercantilismo, ou seja, um mercado condicionado somente a um país, somente a uma forma de produção, o absolutismo monárquico, ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos do rei. Era o rei que determinava com quem o Estado iria negociar, era o rei que determinava as tradições, era o rei que tinha a última palavra, independente da riqueza que os comerciantes, os burgueses possuíssem. O poder da igreja também e as verdades reveladas pela fé. O iluminismo vai privilegiar uma reflexão acerca da realidade do ser humano, uma reflexão racional, vai trazer de volta o olhar ao racionalismo, deixando de lado as verdades reveladas, um conhecimento teológico, um conhecimento que simplesmente é dado e deve ser seguido a partir de uma adaptação à crença, a crença que cada indivíduo traz, a conformação da vontade para com aquele princípio que é justamente dado. Vai buscar também a liberdade econômica. Vai querer que o Estado intervenha da menor maneira possível sobre a economia, deixando então sob o encargo dos comerciantes, daqueles que vendem, que exportam seus produtos, determinar para quem vender, em que quantidade vender e como vender seus produtos. Vai voltar o olhar para o homem, vai ter um olhar antropocêntrico, que tem o homem como centro, deixando de lado então as verdades divinas e dando prioridade à ciência e também à razão. Haverá também nesse período, então, o predomínio então, da burguesia e de seus ideais. Por quê? A sociedade sempre tem alguém à sua frente, alguém a conduzindo. E quando se retiram os sólidos, tanto da monarquia, os monarcas, como da igreja, se é necessário que haja uma substituição. E aquele que passa a ser detentor do poder neste período, então, na verdade, os detentores do poder, são, então, os burgueses. E a partir do momento em que eles são os detentores do poder, podem então aplicar tranquilamente seus ideais. E esses ideais são os ideais liberais, que buscam uma maior liberdade do indivíduo quanto à manifestação da sua religião, quanto à sua manifestação econômica e também quanto à posse de propriedades. Isso se disseminou de maneira rápida entre a população. Alguns dos reis absolutistas
com medo de perder o governo ou até mesmo a cabeça, afinal sabemos da história das guilhotinas e quantos reis foram decapitados nesse período, passaram a aceitar algumas dessas ideias. Mas sempre, como por exemplo nós vimos na história da Revolução Inglesa, os reis ou aqueles que assumiam o poder voltavam a trazer uma monarquia absoluta, faziam com que a dinastia, sua família, perpetuasse no poder, ou então com que todos os poderes fossem concentrados em suas mãos. Esses reis, então, eram vistos pela sociedade, assim como pelos burgueses, como déspotas esclarecidos, pessoas que realmente estavam ali de forma insaciável na busca do poder e da concentração de todo o poder em suas mãos. Eles tentavam conciliar então um jeito de governar absolutista com as ideias do progresso, da democracia, com as ideias do iluminismo. E, por conta disso, os reis foram constantemente destituídos até que a forma do parlamento assumiu, vamos assim dizer, a democracia passou a ser o sistema político vigente nessas sociedades influenciadas pelo iluminismo. Nós tivemos diversos pensadores que contribuíram para com o pensamento iluminista, como por exemplo Adam Smith, Rousseau, Voltaire, dentre outros. E nós percebemos também que o período do iluminismo vai então mudando a concepção dos indivíduos e a partir dessa mudança de concepção trazendo revolução, trazendo revoltas, trazendo mudanças na sociedade como ela se encontrava, como ela era. Acerca das repercussões que o iluminismo gerou, podemos, por exemplo, apresentar a chegada do iluminismo à América. Grandes transformações aconteceram por conta do pensamento iluminista. Vários acontecimentos se inspiraram nesses ideais. E o nosso mundo, assim como conhecemos, foi construído justamente com base nos ideais do iluminismo. As propostas, por exemplo, para a economia que o iluminismo apresentou foram as responsáveis pela formação do sistema capitalista, no qual nós vivemos inseridos, muitas delas a partir do liberalismo econômico. Nós temos também propostas dos iluministas para a religião, como por exemplo a popularização de um Estado laico, um Estado que permite que os indivíduos tenham sua própria religião, um Estado que não tem uma religião determinada e que deve ser seguida por todos os seus integrantes. Ou seja, o Estado não interfere nos assuntos religiosos e garante a liberdade religiosa, então, para toda a população. Na política, os ideais iluministas contribuíram e muito para implodir justamente aí o absolutismo. Vamos então deixar de ter líderes absolutistas, líderes que concentram todo o poder em suas mãos. Vamos fazer uma nova forma de governo, em que haja uma limitação do poder do governante, até porque senão ele pode, em algum momento, se corromper, buscar somente refazer a sua própria vontade e deixar de favorecer a população. E nesse modelo, então, surgem as constituições, que vão limitar o poder daqueles que estão conduzindo a nação, ao passo em que também irá fazer com que os direitos dos indivíduos sejam assegurados, sejam garantidos. Os princípios iluministas foram então aqueles que influenciaram diversos movimentos. Por exemplo, os ideais do iluminismo foram os pontos centrais da Revolução Francesa, de 1789. Os conceitos da igualdade, liberdade e fraternidade, tão trabalhados e abordados até os presentes dias, foram desenvolvidos pelos iluministas. Eles foram aplicados durante o processo revolucionário francês. A França vivia sob o antigo regime, em que o governo era absolutista e o conhecimento era pautado, era definido, determinado pelo clero. Não havia liberdade política na França. Não havia liberdade política, econômica e nem sequer social. Os burgueses, que eram então formados por profissionais liberais, que tinham grande influência dos filósofos e também dos pensadores que apoiavam uma liberdade do indivíduo, em sua maioria pagavam altos impostos para sustentar as classes dominantes, ou seja, os monarcas, aqueles que eram o alto escalão do regime absolutista, e não viam nenhuma possibilidade de mobilidade social. Eles não possuíam o sangue azul, e por conta disso não havia ascensão social para eles.
Além disso, havia também uma grande população que sofria pela crise fiscal que assolava a França. A burguesia conseguiu então a adesão das camadas populares, especialmente a dos camponeses, e então gerou uma revolta contra o regime que já parecia obsoleto, um regime que estava sufocando o país. Esse momento histórico então marcou a sociedade francesa, assim como o mundo, pois ali se viu uma grande nação que rompeu com uma estrutura social engessada e com um pensamento oriundo da Idade Média. Foi o primeiro movimento em direção ao avanço dos ideais iluministas. Em 1776 ocorreu a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos. Esta revolução também foi inspirada nesses ideais iluministas. Os americanos que viviam então sob um forte controle britânico começaram a questionar os impostos e a presença militar em seu território. Eles eram impulsionados pelos ideais da liberdade dos iluministas. Os nativos resolveram então expulsar os ingleses após consecutivos problemas que eram originados aí das leis fiscais criadas para beneficiar os colonizadores. Após a vitória na guerra, então, pela independência, os Estados Unidos instituíram a República Presidencialista, o federalismo e as liberdades individuais. Na primeira eleição lá nos Estados Unidos, George Washington, que governou de 1732 a 1799, venceu a votação então e se tornou o primeiro líder americano eleito democraticamente. Observação, que viveu de 1732 a 1799. Percebemos então que os ideais iluministas começam a se espalhar pelo mundo. O iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa. No entanto, todos os países que foram colonizados pelos europeus passaram também pela influência dos ideais iluministas. No Brasil, por exemplo, diversos movimentos que nós tivemos aqui revolucionários basearam-se nos ideais iluministas, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Os mineiros não queriam, na verdade, mais ficar sob a tutela aí dos portugueses, pois assim como ocorreu nos Estados Unidos, eles estavam cansados da política fiscal dos colonizadores, uma política abusiva que levava todas as riquezas do país embora, fazendo com que o esforço, o trabalho, muitas vezes, no caso de Minas Gerais, da mineração, não fosse algo tão produtivo, não fosse algo tão compensador. Afinal, a coroa, que nada fazia, acabava recebendo uma grande porcentagem de todo o trabalho e de todo o esforço dos mineradores. Para resolver esse problema, os Inconfidentes, por exemplo, tinham por objetivo o rompimento com Portugal. Com esse rompimento, eles buscariam então fazer uma proclamação de sua república, em que deveriam ocorrer eleições. Os moldes que haviam sido herdados dos iluministas, assim como os americanos faziam, queriam também os mineiros fazer. Além disso, os mineiros buscavam também maiores liberdades individuais e maior investimento em suas indústrias e universidades. Isso é algo que marcou a história de Minas Gerais. Um fato, por exemplo, que mostra o reflexo francês na mentalidade mineira é o que está escrito na bandeira que os Inconfidentes queriam para o seu novo país. A bandeira, proposta por eles, continha a frase latina libertas quae serat tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia, na qual posteriormente acabou sendo inserida como um desenho e lema semelhantes para a criação da bandeira do estado de Minas Gerais que nós conhecemos atualmente. Bem, meus caros alunos, qual é a importância então do legado do iluminismo para os nossos dias? Ainda hoje, pessoal, nós vivemos sob a influência do iluminismo, em temas como a limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, os ideais também lutas pelos direitos individuais, a vida, a liberdade, a dignidade, entre outros temas, são reflexos que a sociedade muitas vezes não observa, que a sociedade às vezes ignora, que a sociedade às vezes marginaliza, mas que os princípios do iluminismo nos chamam a atenção. São reflexos da realidade do povo que por muitas vezes são esquecidos pelos governantes, mas que são tragos de volta para o centro da atenção e da reflexão pelos princípios do iluminismo, que nos fazem questionar as estruturas da sociedade. Ou seja, o pensamento iluminista é ainda vivido no campo econômico, pois vemos atualmente uma grande corrente de economistas que buscam o liberalismo, e vemos também no âmbito da sociedade, no âmbito social, os princípios iluministas, principalmente por parte daqueles que buscam a promoção do ser humano, a promoção do indivíduo. Então,
do Iluminismo, devemos sempre prezar pelos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, princípios que promovem o indivíduo, o ser humano, e buscam que o mesmo tenha, em par de igualdade com todos os outros seres humanos, uma vida próspera, uma vida que eleva ao máximo as capacidades e aptidões que o ser humano pode atingir.